As batidas insistentes na porta do apartamento no Príncipe Real ecoaram como um trovão naquela manhã cinzenta de Lisboa. Carlos Mendes, de 29 anos, professor de História no Liceu, abriu a porta ainda de pijama e deparou-se com dois agentes da Polícia Judiciária exibindo um mandado de busca e apreensão. Suspeita de corrupção e aceitação de suborno em fundos escolares. O oficial leu friamente enquanto os colegas começavam a vasculhar gavetas e computadores. Miguel Santos, o companheiro de 34 anos, designer gráfico, ficou paralisado na cozinha com a chávena de café na mão, o coração acelerado ao ver o homem que amava ser tratado como criminoso. Isto não pode estar a acontecer, murmurou Carlos, sentindo o chão fugir-lhe debaixo dos pés enquanto os agentes recolhiam pastas com documentos do projeto de intercâmbio cultural que ele coordenava há meses. Na cabeça de Carlos tudo girava em redemoinho. Há 3 anos vivia esta relação em segredo com Miguel num apartamento acolhedor cheio de livros e plantas. A família dele no Minho ainda acreditava que o filho mais novo era um solteirão dedicado à carreira. O pai Manuel, um agricultor reformado de 62 anos, repetia sempre que a honra do nome Mendes era tudo o que restava da herança. A mãe Ana tentava mediar, mas o irmão mais velho, António, de 36 anos, empresário de vinhos da região, tornara-se o guardião implacável dos valores tradicionais. Carlos nunca ousara contar a verdade. Agora, com os agentes a revistarem o apartamento, ele sentia o peso de todos os silêncios acumulados. Miguel aproximou-se, tocou-lhe o ombro discretamente e sussurrou: "Vamos resolver isto juntos", mas os olhos de ambos traíam o medo. Os agentes levaram Carlos para a esquadra enquanto Miguel ficava a arrumar a desordem deixada pela busca. Na sala de interrogatório, o detetive Sousa, um homem de meia idade com olhar cansado, mostrou-lhe os documentos. "Há uma denúncia anónima alegando que recebeste subornos de pais de alunos para alterar notas e desviar fundos do projeto europeu." Carlos negou veementemente, explicando cada recibo, cada transferência, mas as provas pareciam esmagadoras. E-mails forjados, transferências bancárias para uma conta offshore que ele nem conhecia. "Quem faria isto?", perguntou ele com a voz a tremer. O detetive encolheu os ombros. "Estamos a investigar, mas o caso ganhou dimensão porque o teu nome apareceu em jornais locais." De volta à casa naquela noite, Miguel preparou o jantar, mas nenhum dos dois comeu. Carlos andava de um lado para o outro no pequeno terraço com vista para as ruas animadas do Príncipe Real, onde casais do mesmo sexo caminhavam de mãos dadas sem medo. Ele invejava aquela liberdade. Miguel abraçou por trás e disse: "Não vamos deixar que nos separem." Mas Carlos sabia que o preço seria alto. De manhã cedo o telefone tocou. Era o diretor do liceu a informar que estava suspenso preventivamente até ao esclarecimento dos factos. A notícia espalhou-se rapidamente entre colegas e alunos. Carlos sentiu os olhares curiosos e julgadores mesmo através do ecrã do computador. No dia seguinte, António ligou. A voz do irmão soava preocupada, mas havia um tom estranho por baixo. "Carlos, o que se passa? Ouvimos na família que estás metido em problemas graves. Vem para casa no Minho, o pai está furioso." Carlos sentiu um nó na garganta. "Não posso, António, estou a ser investigado." O irmão insistiu: "Precisamos de falar cara a cara." Miguel ouviu a conversa e apertou a mão de Carlos em silêncio. A tensão aumentava. Carlos passou a noite em claro relembrando a infância no Minho, as missas dominicais, as conversas do pai sobre o que é ser homem. Agora tudo isso ameaçava desmoronar-se. Ele amava Miguel com uma intensidade que nunca sentira por ninguém. Mas amar significava perder a família. A madrugada trouxe a primeira lágrima. A investigação avançava lentamente. O detetive Sousa chamou Carlos novamente para esclarecimentos. "Encontramos inconsistências nas provas", admitiu, "mas o denunciante é anónimo e as evidências digitais são fortes. Precisamos de mais tempo." Miguel acompanhou à esquadra e esperou lá fora fumando nervosamente. Quando Carlos saiu, abraçaram-se ali mesmo na rua, ignorando os olhares dos transeuntes. Pela primeira vez, Carlos sentiu que o segredo já não era sustentável. Mas revelar a verdade agora poderia piorar tudo. A pressão social em Lisboa era subtil mas presente. Colegas sussurravam nos corredores do liceu, pais de alunos enviavam mensagens ambíguas. Carlos questionava-se internamente se valia a pena lutar. O amor de Miguel era real, mas o preço parecia crescer a cada hora. 2 dias depois da suspensão, o telefone de Carlos não parava de tocar. Jornalistas locais queriam declarações. Um blog de notícias educativas publicara o nome dele ligado à corrupção sem provas concretas. Miguel fechou as cortinas do apartamento e preparou chá de camomila, tentando acalmar o companheiro.
Vamos contratar um advogado, disse Miguel com determinação. Conheço alguém de confiança. Carlos assentiu, mas a mente estava longe. Recordava as últimas férias em família no Minho, quando António o olhara de forma estranha ao ver uma mensagem no telemóvel. Seria possível que o irmão suspeitasse? Na esquadra, o detetive Sousa revelou mais pormenores. A denúncia veio de um endereço de e-mail temporário, mas o IP aponta para uma zona perto da vossa casa de família no Minho. Carlos sentiu um arrepio. Isso não pode ser coincidência. Miguel apertou-lhe a mão por baixo da mesa. O advogado chegou, um homem magro de óculos chamado Rui, que prometeu investigar as origens das provas digitais. Enquanto isso, no liceu, o diretor convocou uma reunião de emergência. Carlos não foi convidado, mas soube por um colega leal que alguns professores defendiam-no enquanto outros murmuravam sobre o seu estilo de vida reservado. A palavra gay não foi dita, mas pairava no ar como veneno. António apareceu inesperadamente em Lisboa. Bateu à porta do apartamento com uma garrafa de vinho do Douro e um sorriso forçado. Precisamos de conversar, mano. Miguel saiu discretamente para dar espaço, mas ficou no café da esquina atento ao telemóvel. António sentou-se no sofá e foi direto ao assunto. O pai está destroçado, Carlos. Ele diz que se isto for verdade nunca mais te dirige a palavra. E a herança? A empresa de vinhos precisa de continuidade familiar. Carlos sentiu a raiva subir. Isto é uma armadilha, António. Alguém quer destruir-me. O irmão inclinou-se para a frente, os olhos frios. Talvez seja o teu modo de vida, Carlos. Lisboa mudou-te. Volta para o Minho, casa-te com uma boa rapariga e isto desaparece. Aquelas palavras acertaram como um soco. Carlos levantou-se trêmulo. Estás a sugerir que eu abandone Miguel? António não respondeu diretamente, mas o silêncio falou volumes. Depois da saída do irmão, Miguel regressou e abraçou Carlos, que chorava pela primeira vez em anos. Não aguento mais esta pressão, confessou Carlos. A família que me criou agora vê-me como um monstro. Miguel beijou-lhe a testa. Eu estou aqui. Vamos lutar juntos. Mas no fundo Miguel também sentia o peso. A sua carreira como designer freelance dependia de reputação e rumores podiam espalhar-se. A investigação ganhou novo impulso quando Rui, o advogado, descobriu que uma testemunha-chave, um pai de aluno chamado Ferreira, recebera uma transferência suspeita. O detetive Sousa interrogou-o e o homem hesitou. Alguém me ofereceu dinheiro para assinar uma declaração. Carlos sentiu uma centelha de esperança. Mas quem? A tensão em casa aumentava. Carlos e Miguel discutiram pela primeira vez. Tu queres que eu me assuma publicamente, gritou Carlos, mas isso vai destruir tudo o que construí. Miguel respondeu calmamente, não é sobre assumir, é sobre não te esconderes mais. A noite terminou em silêncio pesado. No dia seguinte, o jornal local publicou uma nota insinuando que o professor envolvido mantinha uma relação pessoal complicada que poderia explicar as irregularidades. Embora não nomeasse Miguel, o subtexto era claro. Colegas de Carlos enviaram mensagens de apoio, mas também de curiosidade. Um aluno de 18 anos escreveu-lhe em privado: professor, sabemos que é injusto. Aquilo aqueceu o coração de Carlos, mas não apagou o medo. António ligou novamente, insistindo para ele voltar ao Minho. O pai está doente do coração por tua causa. Carlos sentiu o dilema moral rasgar-lhe a alma. Proteger o amor ou proteger a família que o criara? A escolha parecia impossível. A pressão familiar atingiu o pico quando o pai Manuel telefonou pessoalmente. A voz rouca do velho homem ecoou no altifalante. Carlos, se isto for verdade por causa dessa tua vida desviada, eu renego-te. O nome Mendes não pode ser manchado. Miguel ouviu tudo do outro lado da sala e saiu para o terraço para dar privacidade, mas os seus ombros tremiam. Carlos tentou explicar, mas o pai cortou. Vem para casa amanhã ou esquece que tens família. Depois desligou. Carlos desabou no sofá. Miguel voltou, abraçou-o e pela primeira vez choraram juntos. No liceu a suspensão prolongava-se. O diretor chamou Carlos para uma conversa informal. Há rumores, Carlos. Alunos falam de ti e de um homem. Não confirmo nada, mas a reputação do colégio está em jogo. Carlos sentiu-se humilhado. Saiu dali e caminhou pelas ruas de Lisboa até ao mirador de Santa Catarina, onde se sentou a olhar o Tejo.
Recordou o dia em que conhecera Miguel numa exposição de arte 3 anos antes. O sorriso dele iluminara tudo. Agora esse amor tornara-se arma contra ele. António voltou a Lisboa com a mãe Ana. Sentaram-se os três no apartamento enquanto Miguel esperava no quarto. A mãe chorava. Filho, por favor, resolve isto. O teu irmão só quer ajudar. António acrescentou: temos contactos na polícia. Se admitires que cometeste um erro menor, tudo se resolve. Carlos olhou para o irmão e viu algo frio nos olhos dele. De repente uma ideia surgiu. E se fores tu, António? O irmão riu-se nervoso. Estás louco? Eu protejo a família. Mas Carlos notou a hesitação. Miguel saiu do quarto e enfrentou António cara a cara. O que queres realmente? Destruir-nos para manter o teu controlo. António levantou-se vermelho. Isto é pecado. Deus não aprova. A mãe tentou acalmar, mas o ar estava carregado de preconceito. Carlos sentiu a fúria crescer. Saiam da minha casa. Depois da saída deles, Miguel e Carlos ficaram em silêncio longo. Talvez tenhas razão, disse Carlos finalmente. Não posso esconder-me mais. Mas o custo é a família inteira. Miguel respondeu: o custo de esconder-te és tu próprio. A investigação avançou. O detetive Sousa chamou Carlos e mostrou-lhe novos dados. O IP da denúncia coincide com um computador na adega da família no Minho. Carlos sentiu o sangue gelar. António. Mas precisava de provas. Rui, o advogado, pediu mandado para analisar os computadores de António. Enquanto esperavam, Carlos enfrentou a escolha moral mais dura. Perdoar o irmão ou expô-lo. A sociedade portuguesa ainda olhava de lado para casais como eles em certas regiões. Em Lisboa era mais fácil, mas a família vinha do norte conservador. Uma noite Miguel propôs. Vamos tirar uns dias fora. Só nós. Carlos recusou. Não posso fugir. Preciso de enfrentar isto. A tensão entre eles aumentou, mas o amor resistia. Carlos escreveu uma carta ao pai explicando tudo, mas não enviou. O medo ainda dominava. No dia seguinte o detetive confirmou. Temos provas de que alguém da tua família manipulou e-mails. Carlos soube então que o pesadelo tinha origem em casa. O mandado foi emitido. Agentes da judiciária deslocaram-se ao Minho e apreenderam o computador de António na adega familiar. Carlos esperou em Lisboa com Miguel ao lado, o coração aos saltos. O telefone tocou. Era o detetive. Encontramos transferências de António para o Sr. Ferreira, o pai que testemunhou contra ti. Também e-mails forjados criados no computador dele. Carlos sentiu alívio misturado com dor profunda. O próprio irmão. Miguel abraçou-o forte. Vamos acabar com isto. António foi chamado a Lisboa para interrogatório. Carlos pediu para estar presente como testemunha. Na esquadra, António entrou pálido. Quando viu o irmão, baixou o olhar. O detetive expôs as provas. Transferências de 5.000 euros para o Ferreira. Registros de IP. António tentou negar, mas sob pressão desabou. Sim, fiz isto. Para salvar o Carlos. Esta vida dele em Lisboa com esse homem vai destruí-lo. O pai ia deserdá-lo. Eu só queria que ele voltasse ao normal. Carlos sentiu o mundo girar. Normal. Traíste-me com uma mentira que podia custar-me a carreira à liberdade. A mãe Ana chegou de táxi chorando. António, como pudeste? O pai Manuel ficou em casa recusando-se a vir. Carlos olhou para o irmão e viu não só o traidor, mas o homem preso nos mesmos preconceitos que o pai lhe incutira. Por que, António? O irmão respondeu com voz rouca. Porque te amo como irmão e não quero ver-te no inferno. As palavras ecoaram na sala fria. Carlos sentiu a raiva dar lugar a uma tristeza imensa. O preconceito social que os rodeava criara este monstro dentro da família. De volta ao apartamento, Miguel preparou o jantar em silêncio. Carlos sentou-se no terraço a processar tudo. A carreira estava salva, mas a família estava partida. O pai enviou uma mensagem curta. Não quero saber de ti enquanto não mudares.
A mãe ligou pedindo perdão, mas sem coragem de enfrentar o marido. Carlos tomou uma decisão. Não vou mudar, Miguel. Fico contigo. Miguel beijou-o com lágrimas. Mas o preço foi pago. A suspensão no liceu terminou com um pedido de desculpas público, mas os rumores persistiam. Alguns amigos afastaram-se. A sociedade lisboeta era progressista, mas o eco do mimo chegava através de chamadas e mensagens. Carlos enfrentou colegas que o olhavam agora de forma diferente. Um aluno aproximou-se depois da aula. Professor, obrigado por ser quem é. Isso deu-lhe força. Mas internamente o conflito persistia. Perdoar António. O irmão enviou uma carta pedindo perdão, mas Carlos ainda não conseguia responder. Miguel sugeriu terapia de casal para processar o trauma. Eles aceitaram. As sessões revelaram camadas profundas de medo internalizado em Carlos. A história chegou aos jornais nacionais como caso de denúncia falsa motivada por preconceito familiar. O nome de Carlos foi limpo, mas a exposição pública doeu. Miguel perdeu 2 clientes conservadores. Os 2 homens pagaram o preço da verdade. Carlos acordou uma noite suando. Sonhara com o pai a virar-lhe as costas para sempre. Miguel acordou e abraçou-o. Estamos juntos. Isso basta. Mas Carlos questionava-se se bastava mesmo. A confrontação final aconteceu numa reunião familiar forçada no apartamento de Lisboa. António veio com a mãe. O pai recusou-se, mas enviou uma carta lida em voz alta por Ana. Se voltares ao caminho certo, perdoo-te. Caso contrário, estás morto para mim. Carlos leu a carta e rasgou-a calmamente. Não volto ao caminho que me mata por dentro. Eu amo Miguel. Ele é a minha família agora. António baixou a cabeça. Eu pensei que estava a proteger-te. O preconceito cegou-me. A mãe chorou abraçando Carlos. Perdoa-nos, filho. Carlos olhou para todos e sentiu uma onda de libertação. Perdoo, mas não esqueço. O preço que paguei foi alto demais. A carreira abalada, a confiança destruída. Miguel ficou ao lado dele em silêncio solidário. António estendeu a mão. Carlos hesitou, mas apertou-a. Talvez com tempo. A reunião terminou com lágrimas e promessas vagas de reconciliação. Mas Carlos sabia que a família nunca seria a mesma. Meses depois, Carlos regressou ao liceu com um novo projeto sobre direitos humanos. Miguel expandiu o estúdio de design e os 2 mudaram-se para um apartamento maior com vista ainda melhor para o Tejo. A ferida cicatrizava lentamente. Carlos visitou o menino uma vez sozinho. O pai não o recebeu, mas a mãe sim. Conversaram horas sobre amor e aceitação. O pai espiava da janela, mas não saiu. A sociedade mudara um pouco aos olhos de Carlos. Em Lisboa, casais como eles eram cada vez mais visíveis. Mas o drama ensinara-lhe que a luta interna era a mais dura. Miguel propôs casamento civil. Carlos aceitou com um sorriso. No dia da cerimónia simples, no jardim público, António enviou flores sem bilhete. Um pequeno passo. Carlos e Miguel caminharam de mãos dadas pelas ruas do Príncipe Real. O sol brilhava pleno. O preço fora pago, mas o amor vencera. Ainda assim, Carlos perguntava-se todas as noites se valera a pena. A resposta mudava, mas o coração dizia sim. Será que proteger a honra familiar justifica trair um irmão com uma acusação falsa? Certo ou errado?